Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje o debate promete pegar fogo, porque nós vamos tratar de um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia. E não é o Apocalipse, pelo contrário. É o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Lá no capítulo número 6, há várias coisas estranhas. Começando por identificar quem são os filhos de Deus que se interessam pelas filhas dos homens. Há uma grande discussão sobre isso. Mas o que nós queremos discutir hoje, além de todos os outros aspectos envolvendo o dilúvio, Noé, arca, enfim. Esse texto, pela primeira vez na Bíblia, fala da existência de gigantes. Essa é a palavra que aparece nas versões em português. Gigantes. E eles aparecem no texto de Gênesis capítulo 6 mais de uma vez. Afinal de contas, havia gigantes mesmo? Quantos metros eles tinham? Né? E por que eles existiam? De onde eles vieram? Quem ou o que eram esses gigantes? Isso tem sido matéria de discussão há muito tempo, evidentemente. E por incrível que pareça, por um bom tempo, a igreja entendeu a identidade desses gigantes de uma determinada maneira. A partir lá de Agostinho, mudou um pouquinho a forma... Pouquinho não, mudou muito a forma de se entender o capítulo número 6 de Gênesis e, consequentemente, a identidade dos gigantes. Mas, por incrível que pareça, essa questão não foi muito explorada. Ficamos mais na tentativa de interpretar os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? São anjos que tiveram relações com mulheres humanas ou não são. E os gigantes? O que eles eram? De onde eles vieram? Para onde é que eles foram? O que aconteceu com eles? Por que o dilúvio não exterminou os gigantes, já que na conquista da Terra Prometida eles estão lá de novo? E também depois, dando trabalho para Davi em relação a Golias, por exemplo? Quem ou o que eram os gigantes de Gênesis 6? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, estamos começando essa edição especial do programa Vejam Só. Especial porque ela é feita naquele formato de perguntas e respostas. Os debatedores tentarão provar o seu ponto de vista, perguntando, né, questões que possam embaraçar o ponto de vista adversário. E você aí de casa é um privilegiado, uma privilegiada, na medida em que pode ouvir os dois lados, ouvir as respostas, ouvir os comentários e tirar suas conclusões ao final do programa sobre essa questão instigante da identidade dos gigantes de Gênesis 6. Para você se qualificar aos sorteios que nós fazemos no programa, você precisa entrar na página do Vejam Só. E o endereço é vejamsó.com.br. Vai lá na página do programa Vejam Só e vota na enquete que aparece logo à direita assim, do site. Votou na enquete, você está pronto para os sorteios que nós vamos fazer aqui. Nós estamos aqui deixa eu começar com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor de teologia. Reverendo Nilson Piedade, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor. Tudo bom? Tudo bem. Eu agradeço o convite e para a gente é prazer novamente estarmos aqui nesse programa, né, compartilhando a palavra de Deus. Eu estava aqui pensando só uma questão. Algumas vezes eu recebo alguns e-mails de pessoas que eu conheci na infância, pessoas que eu estudei, que nunca mais encontrei. O pessoal assiste o programa e diz, olha, eu te vi lá no Vejam Só. Que legal. Muito legal. Tem sido um privilégio a gente estar aqui. Muito bom. Para nós também. Onde fica a Igreja Metodista Livre que o senhor pastoreia? Eu pastorei a Igreja Metodista Livre em Vila Bonilha. Fica a região de Pirituba, aqui, zona noroeste de São Paulo. Próximo à marginal do Tietê. Rua? Santa Romana, 288. Existe uma santa chamada Romana? Então, a rua é Santa Romana, né? Agora, eu não sei se existe, mas a rua tem esse nome. Nunca pesquisou? Não, nunca pesquisei. Você pesquisei. é um pesquisador de tudo? Mas não pesquisei. Mas a rua tem esse nome, Rua Qual Santa é o Romana. número lá? 288. Muito obrigado pela presença do senhor.
Do outro lado, você também já conhece o nosso convidado, pastor Carlos Augusto Vailate. Ele é o ministro da Igreja Evangélica Jaboque e também professor de teologia. Pastor Vailate, seja muito bem-vindo mais uma vez, paz e graça. Paz e graça, Heber, paz e graça, reverendo Nilson, né? Paz e graça também a todos os telespectadores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, Heber. É sempre um prazer aqui podermos, de alguma forma, refletir sobre alguns temas bíblicos, teológicos, normalmente polêmicos, né? Mas eu creio que o Vejam Só realmente é uma grande bênção para os telespectadores. Obrigado pelo convite mais uma vez. A igreja Jaboque é uma igreja pentecostal? Ela tem traços de uma igreja chamada histórica, como também traços de uma igreja pentecostal. Então, é aquilo que seria habitualmente chamado de igreja renovada. Teria mais ou menos esses traços, essas características. E o endereço dela? Lá é Rua Doutor Vicente Jacaglini, 834, na Vila Alpina. Fica mais ou menos próximo de São Caetano do Sul. Atrás do cemitério, né? Isso, fica do cemitério, mas mais para cá, mais próximo de São Caetano do Sul do que do cemitério propriamente dito. Tá, muito bem, muito obrigado pela presença. Obrigado, Heber. Nós vamos assistir agora a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Quem não cresceu ouvindo histórias? Histórias que colorem o imaginário infantil e adulto, despertam a curiosidade, encantam e assustam. Exatamente. Alguns contos têm a capacidade de gerar medo ao falar de morte, monstros, gnomos, trolls, gigantes, ogros, bruxas, dragões e o próprio diabo. Alguns desses contos mostram casos de gigantes, como o de João e o Pé de Feijão, que conta a história de um menino que vai ao mercado a mando de sua mãe com o fim de vender uma vaca. E quando a criança chega no mercado, um estranho lhe propõe 5 feijões mágicos em troca do bovino. Depois, enquanto dorme João, os feijões germinam e dão origem a gigantes pés de feijão despontando no céu. Ao acordar, o menino escala o colossal feijoeiro e encontra um castelo acima das nuvens. Um lugar habitado por um gigante que se alimenta de gente. E até na Bíblia os famosos gigantes aparecem. Não podemos esquecer de Golias, um personagem gigantesco do Antigo Testamento que participou num episódio de batalha entre os filisteus e o povo de Israel, que foi defrontado e morto por Davi. Mas a primeira referência a eles, os gigantes, feita na Bíblia Sagrada é em Gênesis 6, no versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Quem são, afinal de contas, esses gigantes que aparecem no Gênesis logo antes da história de Noé e o dilúvio? Saiba mais agora no programa Vejam Só. Aí, beleza, cenas muito bacanas dos filmes que apresentam os gigantes, né? Esse último aí, inclusive, o filme Noé, com gigantes de pedra, né, e tal. Tudo isso a gente vai discutir aqui e você vai lá na enquete, na página do programa, é o vejamsó.com.br, você vai lá na enquete para você votar na enquete de hoje, que é a seguinte: você acredita que anjos tiveram filhos com mulheres humanas? As respostas são as de sempre. Sim, tiveram, né? Ou não, anjo não pode ter filho, e não sei. Votou na enquete, você está habilitado para os sorteios, já eu falo do que você pode ganhar participando do programa Vejam Só, tá bom? Antes eu queria dar a oportunidade ao reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, de dizer, porque as perguntas vão ser no próximo bloco, tá? Agora o irmão vai resumir a posição que defenderá durante este debate. Ok, professor. Quando eu olho para o texto de Gênesis, eu penso que ele não é um texto isolado, mas que há outras referências na Bíblia que têm a ver com o texto de Gênesis. E eu defendo a ideia de que esses gigantes que são citados ali no livro de Gênesis
na verdade, está se referindo a criaturas que não são exatamente seres humanos e nem são criaturas totalmente celestiais, mas uma mistura que houve entre seres humanos com criaturas que nós chamaríamos de celestiais. E dessas criaturas, então, surgiu alguns seres, né, ou desse relacionamento surgiram alguns seres, entre os quais aqui é citado, então, em Gênesis 6, capítulo 4, que é o tema do nosso debate hoje aqui. Então, eu creio que esses gigantes são uma mistura, criaturas híbridas, uma mistura do relacionamento de seres humanos com criaturas celestiais. Essas criaturas celestiais são os chamados filhos de Deus no texto? Exato, que no texto ali, quando fala que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, ou coabitaram com elas, tiveram relações, então esses filhos de Deus seriam esses seres celestiais, que não são humanos, não são homem, né? Mas têm características semelhantes aos anjos, não são exatamente anjos, como às vezes nós falamos, mas são criaturas que não são humanas. E esses chamados filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, que são as mulheres. Aí sim, realmente, são as mulheres. E aí vai nascer, então, essa geração aí que é descrita aqui como gigantes. Então, os gigantes são filhos de seres celestes com mulheres humanas, isso, uma raça híbrida. Exato. Essa é a posição que o irmão vai defender. Essa é a posição que eu vou defender. Tá bom. Pastor Carlos Augusto Vailate é um hebraísta, professor de teologia, semelhança do reverendo Nilson, e ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Qual a posição que o senhor vai defender, pastor? Heber, a minha posição é relativamente semelhante à do reverendo Nilson, né? Eu entendo que os filhos de Deus, quando a Bíblia os descreve em Gênesis 6, que eles se relacionaram com as mulheres, essa é uma descrição mitológica e é possível que eles tenham gerado gigantes ou estes Nefilim, né? Ao longo do nosso debate eu vou buscar especificar o que eu entendo como Nefilim, mas é possível também que estes chamados gigantes no texto, eles sejam os próprios filhos de Deus. Todavia, pelo que eu entendi na fala inicial do reverendo Nilson, parece-me que o reverendo Nilson entende que esses gigantes de fato existiram. Eu entendo que eles não existiram. Eles são apenas referências míticas ou mitológicas, quer sejam os próprios filhos de Deus, ou sejam o produto do relacionamento entre os filhos de Deus e as mulheres, todavia eles não existiram. São apenas uma referência mitológica nesse texto, especialmente de Gênesis 6, versos 1 a 4. Muito bem. Tá bom. Então, temos aqui uma divisão de opiniões, né? O reverendo Nilson entende que os gigantes, ou os chamados gigantes, são criaturas híbridas, resultado do casamento entre seres celestes e seres humanos, e o pastor Vailate entende que esse relacionamento nunca existiu, é mitológico e, portanto, essas criaturas também nunca existiram. Sim. Legal. A partir do próximo bloco, você vai vê-los degladiando-se, né? Por meio de perguntas e respostas. Antes da gente sair para o intervalo, deixa eu mostrar para você os presentes que você pode ganhar participando do programa de hoje. Quem patrocina o Vejam Só é a Agrade, e ela vai mandar para o sorteado do programa de hoje este livro aqui, do pastor Túlio Jansen, Filosofia e Teologia no Século XXI, da Gênese à Contemporaneidade, prefácio do Dr. Russell Shedd, livro da Abba Press, né? É um livro interessante para quem gosta de filosofia, de pensamento, né? Entender como é que o pensamento humano evoluiu, tanto dada a antiguidade até a pós-modernidade, como é chamada hoje. Tá? Vou mandar esse livro e também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, essa que você está vendo aí, né? Para você poder cuidar da mente por meio do livro e cuidar da aparência, né? Usando essa camiseta para ficar bem bonito ou bem bonita. Mais do que a camiseta, eu gostaria de te apresentar a Agrade, né? Como escola. Você, no Brasil inteiro, pode estudar a Bíblia na Agrade. Vai lá, liga para amanhã. Agora não adianta, porque esse telefone atende só no horário comercial, mas você pode ligar para 0 Operadora 11 3115 0819, conversar com o pessoal da Agrade a respeito dos cursos. A Agrade tem muitos cursos que treinam as pessoas para a obra de Deus. Tanto homens, mulheres, jovens, adultos, todo mundo pode estudar na Agrade. Tem uma filial perto da tua casa, porque são mais de 600 no Brasil, né?
Então, liga amanhã, fala com a Carla ou com quem atender você e pergunta onde fica a unidade da grade mais próxima da sua casa e quais são os cursos que são oferecidos lá. Além do curso bíblico, existem vários outros, não todos disponíveis em todas as filiais, mas tem curso de música, tem curso de inglês e espanhol usando a Bíblia, tem curso de capelania, tem curso de evangelismo, Libras, língua brasileira de sinais e por aí vai, tá bom? Você faz essa ligação amanhã e vai estudar a Bíblia na grade. Muito bem. Nós vamos para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, edição especial, aquela edição com perguntas e respostas entre os debatedores. E a sessão de perguntas começa agora. O primeiro a perguntar, nós estamos discutindo o tema o que eram os gigantes de Gênesis 6, né? E o primeiro a inquirir vai ser o defensor da ideia de que esses gigantes eram seres híbridos, filhos de mulheres humanas que foram... que tiveram como maridos, vamos chamar assim, criaturas celestes, tá? Então, tá. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade é o pai da ideia, é ele que vai fazer a pergunta. Pode fazer. Ok. A pergunta que eu faço, pastor Vailete, é o seguinte. Quando você fez a sua apresentação inicial da ideia, você colocou o fato de que você crê que esses seres citados, esses gigantes, são mitológicos e que realmente não são reais. Perfeito. Eu já defendo a ideia de que realmente são seres reais que existiram. Quando eu penso em seres reais, para mim isso tem um fundo histórico, e a história em si vai ter algum elemento de colaboração para o meu entendimento bíblico, se eu olhar como um aspecto histórico real. Okay. Se eu entender que os seres, como você colocou, são mitológicos, e que realmente esses gigantes não existiram, deixa de ser algo histórico, eu pergunto para você, qual a utilidade disso para a gente, para a igreja, para a compreensão do texto bíblico? Por que está ali nesse texto, então, citando gigantes, se apenas é um pensamento mitológico, se não é algo real, é apenas um imaginário? 3 minutos, pastor Vailate. Ok, obrigado pela pergunta, reverendo. Eu entendo Gênesis 6, versos 1 a 4, como sendo um fragmento mítico ou mitológico dentro desse contexto que nós encontramos de Gênesis. Eu entendo que os filhos de Deus, ou a expressão hebraica Bnei Elohim, que aparece em Gênesis 6, versos 2 e 4, e que aparecerá novamente depois em Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38:7, e que tem desdobramentos também, por exemplo, no texto em aramaico de Daniel 3:25, a expressão Bar Elahim, seja uma referência a seres angelicais. Até aí nós concordamos. A expressão Bnot Ha'adam, ou filhas do homem ou do ser humano, entendo que são mulheres de uma forma geral. Agora, quando nós falamos sobre a expressão Nefilim, o termo hebraico Nefilim, é interessante nós vermos que não há um consenso entre os estudiosos sobre quem seriam tais seres. Aliás, eu entendo, à luz do contexto, de uma forma geral, o contexto de Gênesis no capítulo 6, que esses Nefilim, eles são seres que eles aparecem ali, que eles podem ser também os Bnei Elohim, ou seja, os filhos de Deus. Eu entendo isso porque, quando nós lemos o texto de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 4, o texto diz ali que eles estavam também na terra, os gigantes, ou esses Nefilim. E é curioso também nós percebermos que essa expressão estavam, eu posso traduzir a forma verbal hebraica hayu como vieram a estar, o que faz uma referência, portanto, também possivelmente aos filhos de Deus. Agora, entrando na sua questão. Por que é importante esse texto para a narrativa bíblica? Eu entendo que essa relação entre anjos e mulheres, que hipoteticamente teriam resultado na existência desses Nefilim ou gigantes, ela não precisa ser vista necessariamente como algo histórico, mas esse texto, ele é usado pelo autor de Gênesis como uma forma de ilustrar a tamanha pecaminosidade da geração noéica ou da geração antediluviana. Parafraseando, eu poderia dizer da seguinte forma, ou explicar Gênesis 6, versos 1 a 4 da seguinte forma. Assim como o pecado da geração noéica é um grave pecado que acarretará no dilúvio, esse pecado ele é tão grave quanto o pecado que na lenda ou na mitologia do Antigo Oriente Médio
teria dito que anjos teriam se relacionado com mulheres e gerado, hipoteticamente, gigantes. Então, o autor de Gênesis, quando ele cita esta lenda ou este mito, ele não necessariamente faz um juízo de valor sobre a historicidade deste fato. Ele apenas o menciona com o propósito de ilustrar a tamanha pecaminosidade e maldade da geração do dilúvio. Assim como os anjos pecaram e se relacionaram com mulheres nesse mito de Gênesis 6, versos 1 a 4, da mesma forma, o pecado que ocasionará ou desencadeará o dilúvio era igualmente grave. Assim que eu entendo a importância do mito de Gênesis 6, versos 1 a 4. Nós tivemos um probleminha técnico e não foi possível marcar o tempo. Então o senhor vai poder comentar sem marcação de tempo também. Mas a partir do fim do seu comentário, a gente vai marcar os tempos de respostas e comentários. Certo? Ok. Vai lá. Eu penso que a ideia de ser apenas algo mitológico me parece meio complicado, porque eu relaciono esse texto também com o texto de Judas. Quando Judas faz citação e diz que aos anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, Deus o tem em algemas eternas. Ali ele cita, né, esses anjos, ele começa citando o povo que não acreditou quando Deus tirou do Egito. Depois ele cita os anjos, depois ele cita Sodoma e Gomorra. Nessa sequência ele coloca todos os fatos históricos, fatos realmente que aconteceram, para falar essa geração aqui. Judas disse, olha, por isso vocês têm que tomar cuidado, porque Deus tratou dessa maneira. Eu penso que se fosse apenas, se os gigantes citados lá, se essa situação toda que aconteceu, ela fosse apenas mitológica, se realmente não fossem anjos se relacionados com mulheres, eu penso que Judas não usaria esse texto, porque realmente não foi um fato real. Como que ele vai ilustrar dizendo, olha, Deus tratou essa geração assim? Então eu vejo um problema tentar relacionar isso com Judas 6, se eu entender que isso é apenas mitológico, porque ali trata de questões históricas. A maneira que eu vejo essa questão, e que às vezes parece que a ideia está sendo uma questão apenas de uma comparação, é quando ele diz lá, quando ele faz a citação ali em Gênesis 6,4, ele diz que esses gigantes, né, e diz como também aqueles. Então, quando a gente lê o texto de Gênesis 6,4, ele faz uma referência e ele deixa claro que existem gigantes ali no presente, que são resultado da relação dos filhos de Deus com as mulheres, e ele diz que como também outrora existiu, como no outro tempo existiu. Então, o que eu percebo no texto ali, que ele está fazendo referência não só, inclusive, aos dias de Noé, ao surgimento de gigantes, mas a um possível surgimento de gigantes em períodos anteriores. Então, isso me chama a atenção, que realmente ele está dizendo, sim, de um fato histórico, que está presente naqueles dias, os gigantes que estão ali, e ao mesmo tempo ele está fazendo uma referência a gigantes que existiram no passado. Né? E que aí me reporta isso àquela ideia que até alguns livros, né, e sempre eu tenho que citar Enoque, quando ele cita que existiram 3 classes de gigantes. E lá o Enoque ele chega a dizer que os gigantes mataram os nefilins e os nefilins mataram os Eliúdes. Então, o que me leva a crer que não apenas existiram gigantes aqui nesse momento, mas essa já seria uma terceira geração de gigantes, citados aqui em Gênesis 6,4, e que é uma geração que na verdade, matou os nefilins, e os nefilins, tem toda essa sequência, né? Os gigantes mataram os nefilins os Eliúdes, então pelo menos 3 grupos de gigantes que surgiram e realmente existiram historicamente. Espero que isso fique mais claro ao longo do debate. Vocês estão misturando nefilim, gigante, agora apareceu quem aí? Eliúde. Eliúde, outra geração. Tá. Pastor Vailate, deixa eu só fazer uma pergunta. Vai funcionar o relógio agora? Do 3 para o 0? Por quê? Tá. Aciona, vamos ver. Tá, ele tá. Muito bem. Zera ele agora, vamos ver se funciona. Isso, beleza, então vai funcionar. Então, agora o senhor não tem tempo para fazer pergunta, mas o reverendo Fontinelli vai ter tempo para responder, tudo bem? Ok. Então vamos lá. Sua primeira pergunta, pastor Vailate. Ok. Reverendo Nilson, o senhor deixou bem claro na sua colocação que os nefilim, eles teriam sido, de fato, resultado da relação
sexual, vamos assim dizer, entre seres angelicais ou celestiais e mulheres, ou seja, seres humanos. Diante disso, eu faço a seguinte pergunta. Como os Nefilim, que é o termo hebraico que aparece em Gênesis 6:4, poderiam ser literalmente o resultado de uma união entre anjos e seres humanos, visto que os anjos não produzem espermatozoides como os seres humanos? Acreditar nisso não é o mesmo que acreditar, por exemplo, na mitologia grega, segundo a qual os titãs, que também eram seres híbridos, que nasceram da união entre Urano, o deus do céu, e Gaia, a deusa da terra, segundo a mitologia, não é acreditar na mesma coisa? Isso não é fantasioso demais e não atenta contra o nosso raciocínio e intelecto humanos? Por favor. 3 minutos, reverendo. Eu não vejo isso como algo difícil de ser compreendido, pastor, principalmente pelo seguinte, no contexto atual que nós vivemos, onde a própria ciência avançou tanto, e se fala até em clonagem, e existe até a clonagem de animais e essa questão toda, isso já é comprovado, eu penso que não seria necessário, né, para que realmente esses seres angelicais, ou anjos, ou seres celestes, gerassem filhos nas mulheres, eles não precisariam necessariamente ter o mesmo processo de fecundação que os seres humanos têm. De alguma maneira eles poderiam gerar esses filhos, uma vez que eles tivessem esse interesse de terem uma geração deles, né? Porque o que me chama a atenção é que o que mais impressiona é que esses seres, eles devem com certeza ter ficado abalados quando eles viram a criação do homem e da mulher, e quando eles perceberam que o homem e a mulher, a maneira que se relacionavam, a geração que eles colocavam sobre a terra, então isso teria despertado nesses seres esse desejo. E aí, esses seres então agora vão querer ter uma geração, vão querer ter seus filhos também. Só que esses filhos necessariamente não precisaria de que houvesse espermatozoides como numa relação humana normal. Por quê? Porque aí nós estaríamos limitando especificamente a possibilidade de gerar uma vida através do espermatozoide. E hoje a própria ciência nos comprova que realmente é possível, né, uma reprodução, uma geração, sem necessariamente ser dessa forma, né? Uma coisa que eu precisaria colocar, que eu creio que é importante, quando eu falo de seres, eu gosto de fazer uma distinção entre anjos e esses seres que estão agindo aqui. Porque quando nós pensamos em anjos, normalmente nós pensamos em criaturas que estão nos céus, criaturas que são espíritos citados na Bíblia, mas aqui eu penso que nós estamos trabalhando com uma geração, criaturas diferentes, e são seres que habitaram na Terra, e que são seres que viveram na Terra, e que esses seres, eles não têm exatamente as mesmas características dos anjos, que a Bíblia define eles como espíritos, mas esses seres aqui, possivelmente, eles tinham corpos, esses seres realmente tinham uma forma material, e com isso eles podiam se manifestar, e eles poderiam, de alguma maneira, produzir alguma coisa de forma concreta, né? Então, assim que eu vejo, eu não vejo como difícil esse pensamento, até pela própria ciência, o que a gente está vendo hoje em dia. Bem, 3 minutos agora, pastor Varatti, para os seus comentários. Ok. Bom, eu acho que os telespectadores puderam perceber, então, a resposta do reverendo Nilson, com todo o respeito do mundo ao reverendo Nilson, mas eu acho uma resposta absolutamente baseada na fantasia, na mitologia e em lendas, né? Imaginar que seres angelicais, eles teriam se relacionado com mulheres, embora o reverendo Nilson tinha dito que teriam sido criaturas distintas, seria uma questão um pouco complicada, e soa como uma espécie de história da carochinha. Então, eu entendo que esse texto é um mito. Grande parte dos exegetas e estudiosos, tanto judeus quanto protestantes, até mesmo católicos, entendem dessa forma, e eu entendo que seria um verdadeiro absurdo imaginarmos que os Bnei Elohim, que aparecem em Gênesis 6, versos 2 e 4, fossem outros tipos de seres. A palavra hebraica, a expressão hebraica, Bnei Elohim, ela se refere a seres angelicais. Essa expressão aparece em Gênesis capítulo 6, versos 2 e 4, aparece em Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38:7. Em todos esses textos, conforme dicionaristas ou hebraístas, como Gessênios, por exemplo, nós temos uma referência a seres angelicais e não a outros tipos de criaturas. Então, achar que eles poderiam procriar sem ter espermatozoide e algo do gênero, me parece ser algo absolutamente fantasioso, e por isso eu respeitosamente rejeito tal tipo de interpretação. No que diz respeito ao texto de
o contexto de Gênesis 6, versos 1 a 4, segundo grande parte dos estudiosos do contexto do Antigo Oriente Médio, nós temos um mito que aparece em Ur, Assur, Babilônia, também no contexto hitita e em grande parte de religiões do contexto do Antigo Oriente Médio, onde mitos falavam sobre a união de seres extraterrestres, ou anjos, ou semideuses, ou divindades, que teriam se relacionado com mulheres e gerado, talvez, hipoteticamente, seres híbridos. Então, à luz da questão linguística, à luz do elemento contextual, à luz do próprio significado do termo Nefilim, o termo gigantes é baseado mais na Septuaginta do que no texto hebraico, à luz de vários desses elementos, de tantos outros que infelizmente não temos tempo para mencionar, eu entendo de fato que é uma posição muito temerária achar que estes seres, esses gigantes, tenham existido de fato. Eu creio que esse é um tipo de posição, um tipo de opinião que fere o meu intelecto, fere o bom senso, fere todo o contexto linguístico, mitológico, contextual e cultural de Gênesis 6. Portanto, eu não acho que esta seja uma explicação racional e intelectualmente plausível, pelo menos a meu ver. Bom, não sei se foram os gigantes, os Nefilim ou sei lá quem, mas o nosso reloginho não está funcionando. Então, vamos deixar o tempo aberto para vocês. Fazer o quê, né? Reverendo Nilson, sua segunda pergunta. A minha segunda pergunta seria o seguinte, pastor. Pensando, né, nessa sua ideia de que realmente esses seres são apenas mitológicos, essa história de Noé, que está ligado aqui ao texto, ele está descrevendo a história de Noé. Eu não posso ver isso como mitologia. Eu não posso ver dessa maneira, então, a criação de Adão e Eva como mitologia, porque são histórias estranhas. Né? Eu queria que você me dissesse o seguinte, assim, na história da igreja, o que você sabe, o que você poderia nos passar de como que a igreja interpretou isso ao longo da sua história, como que a igreja viu isso, se houve algum momento que a igreja mudou seu pensamento, se em algum outro momento a igreja pensava como eu estou defendendo o ponto de vista, o que você poderia nos colocar sobre isso aí? Ok. O que ocorre? Esse texto, vamos aqui bem lembrar, o reverendo Nilson colocou o caso de Adão e Eva. Eu os vejo como personagens históricos, não desprovidos de historicidade. Realmente existiram Adão e Eva, mesmo porque nós temos um respaldo sobre isso no Novo Testamento. Paulo fala sobre o primeiro Adão, o último Adão. Quando falamos sobre Noé, é um personagem também histórico, sem dúvida alguma. O dilúvio foi um evento, um acontecimento histórico também. Então, quero deixar bem claro para os telespectadores que a minha posição envolve a historicidade desses elementos. Agora, quando nós nos referimos a Gênesis 6, versos 1 a 4, nós temos um elemento que, a meu ver, ele é caracteristicamente mitológico, e isso muitos, não somente líderes, pensadores judeus da antiguidade, como até mesmo pensadores do período dos pais da igreja, ou do período da chamada patrística, entenderam também. Quer dizer, a interpretação mais antiga desse texto, que ela vem desde o 3º século antes de Cristo até o 5º século depois de Cristo, e com desdobramentos na Idade Média, vê, por exemplo, os Bnei HaElohim, isto é, os filhos de Deus, realmente como sendo anjos. Eu não tenho nenhum problema em entender isso. Agora, quando eu falo de mito, isso não quer dizer que todos os versículos e o contexto como um todo, de Gênesis 6, Gênesis 5, Gênesis 7, que envolvem o dilúvio ou anteriores ao dilúvio, sejam igualmente mitológicos. Como eu disse na minha fala anterior, eu entendo que esse relacionamento entre seres angelicais e mulheres, esse tipo de relacionamento em si é um mito, e o hipotético resultado dessa relação também é mitológica, mas o propósito desses elementos, quando o autor de Gênesis os menciona, não é simplesmente se pronunciar sobre a historicidade ou não destes elementos. Ele apenas os cita, volto a dizer, apenas para ilustrar o tamanho mal, a tamanha maldade, a tamanha pecaminosidade da geração diluviana. Então ele usa este elemento para ilustrar o pecado da geração noéca. Então é como se ele quisesse dizer, olha, assim como foi grave o pecado destes seres angelicais que se relacionaram com as mulheres na lenda popular da época, da mesma forma, e isso ocasionou o seu declínio, a sua queda, da mesma forma, o pecado que a geração de Noé
da mesma forma extremamente grave, e isso resultará na sua punição por meio do dilúvio. Então, eu entendo que ver estes seres, os filhos de Deus, como sendo anjos, as filhas do homem como sendo mulheres, e esses gigantes como sendo elementos lendários, não há nada que deponha quanto a isso no contexto, nesse contexto imediato, porque isso é apenas uma questão ilustrativa para exemplificar e explicar a tamanha catástrofe que se dará no contexto de Gênesis 6, que é o dilúvio. Então eu acho que essa é uma perspectiva razoável do texto. Muito bem. Nosso relógio voltou a funcionar. É uma beleza. Reverendo Nilson, 3 minutos para os seus comentários. Eu queria colocar um texto bíblico que é conhecido nosso, o texto lá de 1 de Pedro 3, versículo 18, 19 e 20, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Quando eu pego esse texto de Pedro, me chama a atenção que esse texto está fazendo uma referência a esse texto de Gênesis. Okay. E ele fala que enquanto Noé estava preparando a arca, houve uma maldade, uma desobediência total. Só que me chama mais a atenção que ele diz que enquanto Cristo estava morto na carne, em espírito ele foi e falou a esses espíritos em prisão. E aqui eu relaciono esses espíritos em prisão, essa referência que ele está fazendo àqueles gigantes, que lá em Judas é citado como aqueles que estão em algemas eternas, que é usado como exemplo. Então a relação que eu faço de Gênesis 6, eu não posso, na minha maneira de ver, trabalhar só com ela. Eu tenho que ligá-la a Judas e tenho que ligá-la a Pedro. Então isso vai me mostrar que realmente não foi simplesmente uma mitologia, uma ideia, alguma coisa que surgiu, mas realmente existiram criaturas estranhas naquele momento, realmente existiram relações de seres que não eram humanos com as mulheres, a ponto de surgir uma geração que ela teve inclusive um tratamento diferenciado, a ponto de que Jesus tem um trato direto, pessoal com essas criaturas, no período entre a morte dele e a ressurreição. Então, para mim, esse texto de Pedro ele é muito claro, ele está fazendo uma referência histórica àquilo que aconteceu nos dias de Noé. E até aí que, então, eu creio, por que a razão do dilúvio? Por que o dilúvio existiu? O dilúvio existiu exatamente porque essa geração aqui de Gênesis 6:4, como eu citei, já sendo uma terceira geração, que já teria acontecido nos dias de Enoque. Enoque foi o bisavô do Noé. E nos dias de Enoque teria acontecido a mesma coisa, depois se repetiu e chegou os dias de Noé, aconteceu a mesma coisa. Aí Deus resolve então tomar a iniciativa de eliminar esse tipo de ação da terra. Essas gerações que agora existiam híbridas e que estavam se degradando, como eu citei, Nefilins, Eliúdes e os gigantes, então Deus resolve extirpar da terra essa geração. E por isso o dilúvio veio. Então o dilúvio não veio para destruir o ser humano apenas, mas o dilúvio veio com essa intenção de destruir essa geração híbrida e depravada que tinha surgido sobre a face da terra. Então essa seria a razão de existir o dilúvio. E aí quando entra em Pedro 3,19 que eu li, 1 Pedro 3,19, ele faz referência então a esses espíritos, ou essa geração, o que aconteceu com eles enquanto o Cristo estava morto. Okay. Bem, pastor Vailate, o senhor tem agora a sua segunda pergunta. Ok. Baseado em tudo aquilo que o reverendo Nilson já disse, e ele, mais uma vez, ele realmente ele insiste na ideia de que os Nefilim, de fato, eram gigantes ou eram seres históricos, pelo menos, né, que possuem historicidade porque eles, de fato, existiram. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Os Nefilim de Gênesis 6:4 são os mesmos Nefilim de Números 13:33? Porque o termo Nefilim aparece nessas duas únicas ocasiões na Bíblia, né? Gênesis 6:4 e Números 13:33. São os mesmos personagens ou não? Sim ou não? O senhor pode ler Números 13:33, por favor? Claro que sim. Em português, de preferência. Sim. Falar com hebraísta é um problema, né? Eles acham que todo mundo sabe hebraico.
Números 13 e 33. Também vimos ali gigantes, ou Nefilim, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Relatório dos espias enviados por Moisés a Canaã. Perfeito. Eles acharam lá na Terra Prometida Nefilins, aparece Nefilins, que é traduzido por gigantes. Isso. Filhos de Anak. Isso. Os Anakins. Isso. Tá. Então, os Nefilim de Gênesis 6:4 e os Nefilim de Números 13 e 33 são os mesmos seres, na sua opinião? Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, por favor. 3 minutos, reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Okay. Eu creio que não, né? Eu entendo que não, até por esse ponto que eu tenho defendido, que o dilúvio veio com esse propósito, exatamente de eliminar esse tipo de manifestação na Terra, dessas criaturas híbridas que teriam surgido. O que vai acontecer é que nós precisamos perceber o seguinte: os judeus, na verdade, eles não eram uma nação formada com todo o conhecimento da história, do que Deus tinha feito. É uma nação que está em processo de formação. E essa nação judaica, nós precisamos lembrar que quando Deus chamou Abraão, começa ali a nação de Israel, e depois quando José leva a família, são 70, né, que ele leva ao Egito, eles ficam lá por volta de quase 4 séculos aí, e aí quando eles saem de lá, eles saem agora milhões de judeus. Eles atravessam esse deserto. Até então eles estão aprendendo sobre Deus, tanto que eles não conheciam de Deus quando Moisés vai libertá-los, tanto que ele falou, olha, quando eles perguntar quem é o Senhor, quem eu vou dizer? Aí ele disse, diz que eu sou. E aí, à medida que eles vão convivendo, eles vão conhecendo Deus. Então, eu penso que quando eles entraram na Terra, as referências que eles tinham de histórias passadas, do que aconteceu, o pouco que eles conheciam, né, da história, do que Deus tinha feito na história, eles identificaram aqueles homens gigantes que eles viram, esses homens de grande estatura que eles viram na Terra, eles identificaram como aqueles gigantes. Mas isso não quer dizer que eles sejam descendentes daquela geração, porque ela não teria sobrevivido ao dilúvio. Mas a comparação que eles fizeram, a referência que eles tinham, ele disse, olha, nós estamos com um problema, porque a gente está entrando numa terra, e nessa terra aí nós estamos nos deparando com aqueles gigantes que nós ouvimos dizer que existiram no passado. Mas isso foi um entendimento que eles tiveram. Depois outros gigantes vão existir, como nós sabemos. Golias vai ser um gigante, irmãos de Golias, né? Outros que são apresentados são gigantes, mas sempre passou a ser vamos dizer, uma referência essa questão de gigante, mas que aqui no texto de Números que é citado, realmente são seres humanos, né? Que eu imagino sejam de grande estatura, pelo que o texto nos mostra, mas aqui esses gigantes agora não são realmente mais aquelas criaturas híbridas, mas sim a maneira que os espias viram e acharam que realmente eles fossem comparados com aqueles gigantes híbridos lá de Gênesis 6. Ok. Muito bem. O senhor pode comentar em 3 minutos, pastor, vai lá. Ok. Eu entendo que os Nefilim de Gênesis 6:4, eles realmente são distintos dos Nefilim de Números 13 e 33 por vários motivos, né? Em Números 13 e 33, nós aprendemos que os Nefilim, eles são considerados, né, como descendentes de um personagem chamado Anak, ou dos Anakims. Ora, se os Nefilim de Números 13 e 33 e Gênesis 6:4, eles forem vistos como sendo o mesmo grupo de seres, então, Números 13 e 33, ele estaria indicando que os Nefilim e os seus descendentes sobreviveram ao dilúvio, né, o que contraria textos como Gênesis 6:18, 7:13 e 1 Pedro 3:20, textos estes que dizem que apenas 8 pessoas acabaram sendo salvas do dilúvio. Eu só, na verdade, esperava que o pastor ele explicasse o porquê são seres distintos, uma vez que o mesmo termo é ali empregado, né? O pastor comentou realmente que são distintos e tal, mas só não ficou claro o porquê. Eu entendo que, além disso, além dessa primeira opinião que eu dei, a frase filhos de Anak dos Nefilim, é importante nós vermos que essa expressão não aparece no texto massorético, no texto hebraico. Aliás, ela aparece no texto hebraico, né, corrigindo, ela não aparece na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento hebraico. E é interessante que ali aparece apenas, vimos ali os gigantes.
Então, a frase filhos de Anak dos Nefilim, ela pode ser considerada uma espécie de uma glosa, uma nota explicativa, uma espécie de explicação, motivada por uma interpretação tardia dada a Gênesis 6:4, que vê os Nefilim ali como sendo gigantes. Em terceiro lugar, os Nefilim de Gênesis 6:4, eles não podem ser os mesmos Nefilim de Números 13:33, porque o termo Nefilim, ele ocorre em dois contextos distintos. E, a meu ver, esse é um argumento que ajuda a corroborar a minha ideia. O contexto de Gênesis 6, versos 1 a 4, é um contexto mitológico, que fala sobre a união de seres angelicais com mulheres, com seres humanos, o que teria resultado, por exemplo, na existência de seres híbridos. Por outro lado, quando nós vamos para o texto de Números 13:33, nós temos ali um contexto narrativo histórico, que aí sim fala sobre a presença dos espias na terra de Canaã, e nesse contexto de Números 13:33, os Nefilim são vistos de forma demitologizada, isto é extraído o mito da figura de seres híbridos ou de seres espetaculares ou fantásticos, de modo que ali nós temos de fato gigantes, ou seja, personagens de grande estatura. Então, de um modo geral, é importante nós vemos que nós temos dois tipos de relatos sobre os Nefilim. Os Nefilim de Gênesis 6:4 são inseridos e são citados dentro de um contexto mitológico. Havia esse mito sobre a união de seres angelicais e seres humanos em todo o contexto do Antigo Oriente Médio. Já o texto de Números 13:33 é um texto que já possui a sua historicidade ali de uma forma geral. Então, essas duas visões distintas são importantes para compreendermos os respectivos textos bíblicos. Nós vamos para o intervalo para você tomar uma aguinha. Voltamos já com o terceiro e último bloco do Vejam Só. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. Hoje, discutindo naquele formato de perguntas e respostas, a identidade e a identificação dos gigantes que aparecem em Gênesis, capítulo número 6. Estamos aqui com o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, ele que também é professor de teologia, e que vai fazer a terceira inquirição ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, outro hebraísta. Eu acho que vai ser sua última pergunta, viu, reverendo Nilson? Ok. A minha pergunta seria o seguinte, pastor, quando você bate na questão, você vê com mitologia. Eu pergunto o seguinte, qual a base? Você tem algum documento histórico, alguma coisa? Se eu olhar para o Novo Testamento, porque me serve muito como referência, muitas vezes pensar o que os apóstolos pensaram, o que Jesus pensaram sobre as coisas do Antigo Testamento. Você conhece nesse contexto judaico, cristão, algum documento, algum elemento que possa me dizer, olha, isso é uma mitologia de tal contexto? Porque aqui eu tenho a Bíblia, eu tenho até então a Bíblia como o que ela relatou aqui, para mim, não é mitológico, é realmente um fato real, histórico que aconteceu. Já quando nós pensamos em mitologia, eu estou pensando em uma história imaginária. A mitologia, ela trabalha com um fato que não é real, mas como você falou, talvez só para exemplificar. Uhum. E eu insisto nessa ideia, para mim a Bíblia não existe mitos, eu não vejo na Bíblia mitos. Para mim os fatos, por mais absurdos que sejam, eles realmente são históricos, reais, né? Ali comprovados, a menos que realmente a Bíblia esteja citando um caso que deixe claro, digo, olha, isso aqui é apenas uma comparação. Que base você tem, assim, no contexto judaico, Novo Testamento, Jesus, o que você colocasse alguma coisa assim, se você conhece algo assim que você possa afirmar e dizer, olha, isso aqui realmente, eles acreditavam que era mitologia por isso. Tem um documento, tem alguma coisa histórica, tem algo que eles conviveram com isso e que diga que isso é mitologia. Marcando os 3 minutos para o pastor Carlos. Ok. Obrigado mais uma vez pela pergunta, né? Tem um texto apócrifo, eu sei que você gosta muito, né, de textos apócrifos, aliás, que foi inclusive citado aqui, o texto de 1 Enoque. O 1 Enoque, o livro apócrifo de 1 Enoque, no capítulo 7, versículos 2 e 3, que faz uma leitura, de certa forma, parcial de Gênesis 6, versos 1 a 4, me mostra que esse texto foi visto, inclusive, pelos judeus. Lembrando que o texto de 1 Enoque é um dos primeiros textos a interpretar esse texto, e ele o vê também como mera mitologia. E eu vou citar aqui o texto para os telespectadores confirmarem aquilo que eu estou dizendo. 1 Enoque, capítulo 7, versículos 2 e 3, que é uma releitura
desse texto de Gênesis 6, versos 1 a 4, diz o seguinte: entre mentes, elas, isto é, as mulheres, engravidaram dos anjos e deram à luz a gigantes de 3.000 côvados de altura, ou seja, de 1.350 metros. Isso é mitologia pura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens, e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las, ou seja, faz uma referência ao fato deles terem comido todas as suas mães, aquelas que geraram. Obviamente, esse é um contexto mitológico. O versículo 3 de 1 Enoque, capítulo 7, diz: também, uma referência aos gigantes, começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo o seu sangue. Então, a terra clamou contra os monstros. Então, é uma leitura específica desse texto de Gênesis 6, versos 1 a 4. Então, percebam os telespectadores que essa leitura de 1 Enoque, que é um dos textos mais antigos a comentar esse texto de Gênesis 6, versos 1 a 4, ela ouviu como mitológico. Além disso, eu gostaria de tocar num outro assunto sobre o qual nós não comentamos aqui, mas que é importante os telespectadores saberem. A palavra Nefilim, que aparece ali em hebraico no texto de Gênesis 6, 4, ela é muito discutida entre os estudiosos. Mas a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita entre o 3º e 1º séculos antes de Cristo, ela verteu Nefilim por gigantes, ou seja, gigantes, algo que a versão da Vulgata de Jerônimo no 4º século também seguiu. Quem eram os gigantes na visão de Homero, na Ilíada de Homero, na literatura grega clássica de uma forma geral? Os gigantes, ou gigantes em grego, eles eram nada mais nada menos do que o resultado da relação entre o deus Urano, o deus do céu na mitologia grega, e a deusa Gaia, a deusa da terra na mitologia grega. O resultado desta união foram os tais dos gigantes, que eram espécies de titãs, que acabaram sendo expulsos do céu por Zeus, por tentarem ali acabar brigando com os deuses de uma forma geral. Então, também no ponto de vista, no contexto judaico de 1 Enoque, do contexto judaico também grego da Septuaginta, eles são vistos como seres míticos ou mitológicos. Legal. Puxa, que aula. Reverendo Nilson, 3 minutos para os seus comentários. Eu não me surpreendo com a colocação do pastor, né, de que isso seja absurdo. Primeiro, eu sei que há algumas diferenças nas traduções de Enoque, mas a ideia é que, até onde eu sei, que chegaria a 300 metros de altura, né? Uma das referências de Enoque, 300 metros de altura. Seria absurdo também, né? Esses seres. Bom, aparentemente é um absurdo, né? Agora, se eu entender, né, hoje, por exemplo, para muitas pessoas a ideia de um dinossauro, que, claro, não chega a esse tamanho. Mas a ideia de um dinossauro hoje, para muitos ainda, é uma questão de ficção, um dinossauro nunca existiu. E aí eu sempre pergunto o seguinte: e quando se encontra esses esqueletos, esses fósseis, né, o que é aquilo? Foi invenção humana, inventaram os ossinhos para dizer que existiu? Realmente existiram essas criaturas. Existia um mundo que é diferente do nosso, existia um mundo que nós não conhecemos e que possivelmente esse mundo pode perfeitamente ter tido criaturas estranhas. E essas criaturas, de alguma maneira, teriam permanecido na Terra, após a Terra ter virado aquele caos, que é descrito lá no começo de Gênesis, e essas criaturas permanecido na Terra, que teria criado toda essa situação. Não me surpreende também pelo seguinte: quando o texto diz que eles começaram a destruir os próprios, as plantas, aí se voltaram os animais e depois contra os próprios seres humanos, está aí mais uma razão e uma prova do porquê Deus teria realmente enviado o dilúvio. Para que esses seres... Mas esse texto é apócrifo, lembrando. Sim, com certeza. Só que é um texto apócrifo, Enoque, que nos dias de Jesus ele era corrente e aceito. E que ele só deixou de ser aceito 100 e pouco depois de Jesus, porque um rabino judaico começou a pregoar e ensinar que esse texto de Enoque, ele era um texto que não devia fazer parte do cânon judaico, porque até os dias de Jesus ele fazia parte do contexto judaico. Mas como Enoque, o livro de 1 Enoque, ele tem referências muito fortes ao Messias, a Jesus, e ele quase que precisa datas onde Jesus ia morrer, o que ia acontecer, então era um livro muito forte para comprovar que Jesus era o Messias. Então houve uma rejeição no meio judaico, por influência de um mestre, um rabino, e aí a partir daí então é que vai se construir essa ideia de que o Enoque nunca fez parte do cânon judaico, que o Enoque realmente era apenas um livro de fora. Mas Jesus aceitava, tanto que Judas também chega a citar. Mas o dilúvio teria vindo exatamente
para corrigir esse problema. Esses seres estão destruindo a criação toda. Eles estão destruindo a criação. Então, precisa haver uma freada nisso para essa situação. Não me surpreende essa ideia de tamanho, como citei, né, e nem o porquê da existência dessa destruição. Eu queria fechar com uma ideia de Apocalipse. Lá em Apocalipse 9, nós temos uma visão do final dos tempos. E na minha visão, eu creio que vai haver um momento em que descreve lá que vai se abrir o poço do abismo e que vão ser soltas algumas criaturas do poço do abismo. E ali diz que essas criaturas, eles têm sobre eles um outro líder, que não é Satanás, não é Lúcifer, mas que ali é denominado Abaddon e Apolion. E que esses seres, quando eles são soltos, Deus dá uma ordem para eles. Olha, vocês vão tocar, só que vocês agora não tocam na erva verde, vocês não vão destruir o verde. Porque a impressão que dá é que eles realmente têm a ver com aquilo que aconteceu lá no passado. Então, realmente, para mim, essa história existiu. Foram seres realmente que existiram na Terra e que não é simplesmente uma mitologia. Sua última pergunta agora, pastor Vailate. Ok. Bom, eu acho que os telespectadores puderam perceber que a posição defendida pelo reverendo Nilson exige-se muita fé para acreditar nela, que seres fantásticos de 300 metros e assim por diante teriam efetivamente existido, né? Só que eu quero tocar nessa última pergunta em um assunto que ele é básico, é fundamental para o debate. Eu até queria mencioná-lo no início da nossa fala, mas como ela acabou tomando outros rumos, eu acabei não mencionando e eu creio que é um momento propício para isso. Como o irmão, por gentileza, entende a origem do termo hebraico nefilim? Há algumas teorias sobre a origem do termo, e eu gostaria que o irmão, por gentileza, que o reverendo Nilson explicasse de onde vem esse termo hebraico nefilim, e como ele talvez poderia se relacionar com a sua visão de gigantes. Por gentileza. Tá, ok. 3 minutos. Essa questão do termo em si, por várias vezes que eu pesquisei, tentei buscar, trabalhar essa ideia, eu encontrei sempre divergências na origem em si do termo. Eu preferi, com as pesquisas e tudo que eu busquei, realmente chegar à seguinte conclusão, que não há uma precisão, uma definição, mas que a ideia em si, que está por trás de tudo isso ali, é essa ideia de algo, ao mesmo tempo, algo valente, algo poderoso, algo forte, mas algo grande, mas que não há um consenso exato nessa questão. Tanto que essa ideia que nós falamos há pouco, dos termos ali, tanto Eliúde quanto gigante, Nefilim, existe uma confusão, uma discordância, existe posicionamentos diferentes, a raiz é aqui, a raiz é ali, isso veio disso, daquilo, mas o que eu percebo é que realmente isso ficou no campo mais da suposição, mas que realmente não há algo praticamente preciso quanto a isso. Quando eu falo isso, porque eu até vou fazer um comentário aqui, que é interessante, eu comecei de tanto discutir essa questão, comecei a escrever uma ficção sobre isso um tempo atrás. Eu escrevi 36 capítulos, e aí meu HD do computador travou. E eu não consegui salvar. Fui na região que o pessoal conhece em São Paulo, que todo mundo recupera, não consegui recuperar. Eu consegui salvar 20 capítulos. E eu pretendo retomar isso mais para frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa busca, exatamente porque para construir essa ideia, que ali sim eu estava escrevendo uma ficção, eu tentei trabalhar essa ideia da guerra entre eles, entre o Eliúde, gigantes e Nefilins. E a conclusão que eu cheguei no final é que realmente não há como precisar exatamente a raiz e a origem disso. Mas existem suposições em torno disso. Mas que no final ficaria com a ideia de valente, forte, poderoso, alguma coisa assim, mas nada muito preciso quanto a isso. Terminou? Ok. Seus comentários, pastor. Bom, na verdade, há 3 interpretações, de uma forma bem geral, dada pelos estudiosos sobre a possível origem do termo hebraico nefilim. Alguns estudiosos, em primeiro lugar, entendem que o termo nefilim, ele vem do verbo hebraico, ou da forma verbal hebraica nafal, que quer dizer cair ou descer. Neste caso, então, os nefilim seriam os caídos. Porém, alguns alegam que, do ponto de vista gramatical, a forma mais correta do termo, nesse caso, deveria ser o particípio passivo nefulim, isto é, caídos, ou o particípio ativo nofilim, aqueles que caem, e não nefilim. Em segundo lugar,
Outros estudiosos, eles entendem que o termo hebraico Nefilim, ele seja derivado do substantivo aramaico nafil, que quer dizer gigante. E, curiosamente, hoje, no hebraico moderno, anak e nafil também são termos usados hoje para se referir a gigante. Porém, se esse fosse realmente o caso, no caso de ser gigante, o texto bíblico deveria trazer o termo nefilim, com in, né, com n no final, e não nefilim, com m no final. Aliás, esse termo aramaico nefilim, com n no final, que possibilitaria a tradução de nefilim como gigante, ele não aparece nenhuma vez na Bíblia hebraica. Em terceiro lugar, uma terceira alternativa que busca explicar isso é que esse termo nefilim viria do hebraico nefel, que quer dizer aborto. Ou seja, então nesse caso os nefilim seriam criaturas incomuns na aparência, pois eles teriam nascido antes da hora e nesse sentido teriam sido como que abortados. Obviamente essa terceira explicação é uma explicação muito mais fantasiosa e eu acho menos verossímil nesse sentido. Agora, voltando à questão do nefilim, é tão interessante a gente ver que são seres distintos, os nefilim de Gênesis 6:4 e aqueles de Números 13:33, que duas versões bíblicas em português, tanto a Bíblia de Jerusalém como a NVI, elas preferiram não traduzir o termo. A Bíblia de Jerusalém deixou em Gênesis 6:4 nefilim desse mesmo jeito, e a NVI, a nova versão internacional, deixou como nefilins, de uma forma portuguesada. Só que essas mesmas Bíblias, elas deixaram o termo nefilim em Números 13:33 como gigante. Certamente por entender que são dois personagens distintos e, obviamente, por ver que há fatores absolutamente complicadores no que diz respeito à identidade destes seres em Números 13:33 e também, principalmente, em Gênesis 6:4. A meu ver, eu volto a dizer, eu entendo que os nefilim que aparecem em Gênesis 6:4, eu traduzo eles como caídos. Nefilim viria ali de uma forma irregular do verbo hebraico nafal, e neste caso os Bnei Elohim, que aparecem em Gênesis capítulo 6, versos 2 e 4, isto é, os filhos de Deus, eles mesmos possivelmente seriam ali os nefilim, ou seja, os caídos. Então, a meu ver, esse texto fala sobre um contexto mitológico e não há margem para vermos seres fantásticos ou seres híbridos ou algo do gênero, como foi dito aqui nessa noite. Muito bem. A partir de agora, vocês vão tentar responder as perguntas que a nossa repórter gravou das pessoas a respeito do tema de hoje. Vamos para a primeira pergunta. É verdade que os gigantes de Gênesis 6 eram filhos de anjos com mulheres humanas? Bom, o senhor acredita que sim, né? Eu creio que sim. Só que, sempre enfatizando isso, não creio que sejam anjos como nós vemos anjos no Novo Testamento. Criaturas diferentes. Há várias criaturas celestiais e eles seriam um grupo diferente dos anjos mensageiros que nós conhecemos. Pelo que eu entendi da sua fala, essas criaturas seriam remanescentes da terra original que foi devastada antes de Gênesis 1:2, é isso? Isso. Eu creio que Gênesis capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ali tem toda uma pré-história. Daí quando chega no versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, ali ele me dá a ideia de que aquela pré-história toda, o Gênesis 1:1, a terra acabou se tornando sem forma e vazia. E aí Deus começa a reconstruir essa terra e coloca o ser humano. E aí entra isso que você colocou, que uma parte dessa geração que viveu nessa terra e que a destruiu, ela permaneceu até os dias de Noé e que gerou toda essa raça decaída. O senhor não entende que esses seres existiram, né? Portanto, os Bnei Elohim, como anjos, até existiram e talvez tenham tentado cobiçar as mulheres. Só que essa cobiça não chegou às vias de fato e nem produziram seres resultantes dessa relação. Mas, pastor, tem um monte de gente perguntando, porque eu conheço o senhor vai pregar na minha igreja no último domingo de agosto. Opa, né? Se o convite ainda ficar de pé depois dessas colocações aqui. Sem dúvida. Mas o senhor não vê, a Bíblia não deixa claro que se trata de um mito. Ela parece estar abonando essa história. Bom, Heber, você colocou muito bem. Parece, nem tudo aquilo que parece é. Obviamente, quando nós falamos desse texto, a partir do escrutínio de um leitor leigo, de uma pessoa que não é estudiosa do contexto do Oriente Médio, do contexto hebraico, de todas essas questões, realmente parece ser uma questão óbvia. Mas, como eu coloquei aqui,
o texto, quando o autor de Gênesis, quando ele menciona isso, ele não faz um juízo de valor sobre essa questão. Ele apenas menciona essa história conhecida na sua época, que dizia que seres celestiais teriam se relacionado com mulheres e gerado uma prole híbrida. Esse pensamento não está apenas em Gênesis 6, ele está presente em várias outras culturas e religiões do Antigo Oriente Médio. Então, aquilo que eu estou dizendo não é simplesmente fruto da minha imaginação, é fruto de pesquisas, né? Se nós lermos estudos do contexto do Antigo Oriente Médio, pesquisarmos os termos hebraicos para Bnei Elohim, Bnot Hadam, Nefilim, que são as expressões para filhos de Deus, filhas do homem, e Nefilim ou gigantes, nós veremos que essa interpretação é absolutamente plausível. Então, a questão é nós tentarmos distinguir isso, né? E o reverendo Nilson comentou, só entrando num detalhe, ele diz agora que entre Gênesis 1 e 1:2, houve talvez aquela ideia da teoria da lacuna ou do caos. Só que a forma verbal hebraica hayetá, quando diz que era sem forma e vazia, ela é uma tradução mais adequada para o contexto. Então, eu também não entendo que entre Gênesis 1 e 1:2 houve essa tal teoria do caos ou da lacuna também. Então, eu entendo, Weber, de uma forma bem, sendo bem claro aqui, que Gênesis 6, versos 1 a 4, ele cita um elemento mitológico com o propósito de ilustrar a tamanha decadência moral da época do dilúvio. Inclusive, o que explica o porquê de o dilúvio vir em seguida. Então, obviamente, esse é o tipo de informação, Heber e demais telespectadores, que o Espírito Santo não vai revelar por oração. Nós temos que ler livros de história de Israel, de contexto do Antigo Oriente Médio, pesquisarmos outros textos. Eu sei que isso é trabalhoso, é oneroso, mas os frutos disso, sem dúvida alguma, eles são muito bons, muito abençoados e abençoadores. Posso falar? Claro. Queria só fazer uma colocação, eu respeito a opinião do pastor, sim. Mas essa é uma discussão que sempre eu tive com alguns colegas no campo da teologia. Eu acho interessante quando a gente faz essa comparação. Não, o que está aqui na Bíblia é semelhante às histórias que tinha nos sumérios, que tinha no povo tal, que são os povos antigos. O que me chama a atenção é por que eu não posso crer que esses povos é que conheceram a história bíblica e que criaram uma história paralela. Por que eu sempre tenho que acreditar que a Bíblia, os escritores sagrados é que pegaram esses mitos e colocaram dentro da Bíblia? Eu já penso sempre o inverso. Eu creio que esses povos antigos, por exemplo, a mitologia grega, os semideuses lá, eu creio que realmente essa ideia dos semideuses que os gregos falavam, os filhos de Zeus e esses casamentos todos, para mim foi um espelho do que eles viram na Bíblia. Eu creio muito mais que a Bíblia é a matriz e que os povos tentaram fazer uma cópia do que está na Bíblia, do que sempre a gente afirmar que a matriz é os povos sempre, e a Bíblia... Né? Eu não digo sempre, mas tem algumas culturas e alguns textos que são anteriores à composição tradicionalmente vista do texto bíblico. Então, não é sempre. Então, eu concordo parcialmente com o irmão. É verdade que a Bíblia, às vezes, é matriz para vários textos, mas em outros ela também fala com a mesma linguagem do contexto adjacente no qual ela reside. Vamos para a segunda pergunta? Quem são os Zefilins, os gigantes Zefilins, que são mencionados na Bíblia em Gênesis capítulo 6? Esse foi o tema do programa. Foi respondido durante essa várias vezes. Última hora e meia. Vamos para a terceira. O dilúvio aconteceu para exterminar os gigantes? Boa. Reverendo. Então, aquilo que eu afirmei durante o debate, eu creio que sim, e o dilúvio veio exatamente para retirar essa geração híbrida que havia sobre a Terra, e que a prova depois, 1 Pedro 3,19, ele vai fazer referência então a esses espíritos que aí no dilúvio eles foram encerrados em prisão e estão aguardando o juízo do grande dia. Eu creio que o dilúvio veio exatamente para isso. O senhor, o pastor Vailate, crê que então os filhos dos homens de Gênesis 6 são a geração de Sete? Não. Os filhos de Deus? Não, os filhos de Deus, eles são anjos. Não, em Gênesis 6. Sim, os filhos de Deus então, são anjos. Então qual foi o propósito do dilúvio? Não, o propósito do dilúvio, conforme o contexto de Gênesis capítulo 6, foi exterminar aquela geração humana pecadora daquele contexto. Isso é muito importante porque em nenhum momento
O reverendo Nilson comentou algo, só que aí que está, nós não temos embasamento bíblico para isso. Em nenhum momento o texto bíblico de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8, indo até o capítulo 9, que é o contexto do dilúvio, em nenhum momento o texto bíblico diz que o dilúvio veio com o propósito de exterminar essa pseudo-raça de gigantes. Não, o texto não diz isso. O que o texto diz reiteradas vezes, basta lermos Gênesis 6, todo o contexto, é que o dilúvio veio para exterminar a raça humana devido à sua tamanha maldade e pecaminosidade. Em nenhum momento, Gênesis 6 diz que Nefilim, gigantes, foram ali exterminados ou que o dilúvio veio com o propósito de exterminá-los. É uma inferência desprovida de fundamento bíblico entre Gênesis 6 a Gênesis 9. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber quem são esses gigantes de Gênesis 6. Quem são eles? Como eles surgiram? O senhor falou, eu vou adaptar a pergunta, o senhor falou que eles seriam fruto de criaturas não humanas misturadas com humanas, certo? Uhum. Mas que não necessariamente houve coito entre eles. Então, aí que é a questão, não há uma afirmação que eu posso dizer realmente, mas eu creio que houve. O interesse deles realmente era de ter uma geração. Eu penso que eles, em certo sentido, eles assumiram até características humanas. Os filhos deles é que vão ser gigantes. Os filhos deles é que vão sair com essa normalidade. Mas, reverendo, é que quando o senhor fala assim, a impressão que dá é que eles queriam ter filhos. Isso. Mas geração. O que eu leio no texto, acreditando na sua teoria, é que eles queriam era transar mesmo. Eles se apaixonaram pela beleza acharam das as mulheres. lindas e quiseram ter filhos delas, com certeza. Não, ter filho não. Eles quiseram ter coito com elas. Então, pode ser, porque o texto inicialmente ele dá essa ideia de que eles viram as mulheres dos homens e foram seduzidos. Mas... que é a tese de Enoque. O livro de Enoque fala que as mulheres acabaram seduzindo... viram as mulheres, acharam formosas e tal. Não tinha interesse nenhum em ter geração, em ter filho, certo? Eu penso que não seria... cobiça sexual. Eu penso que sim. O que motivou, sim. Mas o que eles chamou a atenção deles foi essa convivência do ser humano, homem e mulher, e isso chamou a atenção deles. Eles quiseram ter esse tipo de experiência, de ser o que o ser humano é. E aí, casar, ter filhos, se relacionar como um ser humano. Tá, é o que o texto diz, literalmente falando. Sim. Tá, muito bem. Então, por que o senhor, quando foi inquirido pelo reverendo Vailate, disse que eles geraram filhos mais ou menos como a ciência faz hoje com a profeta? Não, eu não disse que foram semelhantes. O que eu usei é que não é impossível ter mecanismos ou formas de se gerar filhos que não seja simplesmente por uma fecundação normal, como homem e mulher, como o reverendo citou. Na verdade, é possível que eles tenham criado mecanismos ou formas para que esses filhos fossem gerados. Tanto que, se eu pegar ainda a ideia de Enoque, o Enoque diz que esses anjos que ensinaram um monte de práticas de ciência para o ser humano. Então, eu creio que há mecanismos aí que eles trabalharam, eles conheciam as leis da natureza, as leis da física, aquilo que o ser humano ainda está buscando muitas vezes conhecer, e eles, com certeza, eles dominavam alguns tipos de conhecimento, que é a visão que o Enoque apresenta. Muito bem. Reverendo Vailate, o senhor não aceita a ideia de que o texto está falando da geração de homens justos e de mulheres ímpias, e que Deus ficou indignado porque eles se misturaram e aí não havia mais como distinguir o justo do ímpio? Não. Eu não entendo pelo seguinte, Heber. O que você está perguntando envolve a chamada teoria setita-caimita, né, da linhagem de Sete e de Caim. Eu não entendo isso por vários motivos. Vou tentar expressar aqui rapidamente alguns. Então, primeiro, sempre que a expressão Bnei Elohim, filhos de Deus, aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis 6, versos 2 e 4, aparece em João 6, aparece em Jó 2:1 e Jó 38:7. Sempre se refere a seres angelicais e nunca a seres humanos. Primeiro ponto. Então, não pode ser a linhagem piedosa de Sete. Segundo, os Bnei Elohim, que são os filhos de Deus, ou seres celestiais, eles contrastam de propósito no contexto de Gênesis 6 com as filhas dos homens, que são mulheres, isto é, seres humanos. O propósito e a intenção do autor bíblico é contrastar intencionalmente seres angelicais ou celestiais com seres humanos. Essa é a ideia. Além disso,
quando nós vamos para, de novo, o contexto antigo de Ur, Assur e Babilônia, essa ideia de que seres angelicais, deuses, semideuses, teriam se relacionado com mulheres era algo absolutamente conhecido no contexto mesopotâmico, babilônico, acádico, durante todo o contexto do entorno de Israel. Então, era uma crença culturalmente muito aceita nesse contexto. Além disso, resumindo aquilo que eu já disse e torno a repetir, o autor bíblico, quando cita esse elemento mitológico, de novo, não estou dizendo que o dilúvio foi mito, que Adão e Eva não existiram, nada disso, que Noé não existiu, todos eles foram personagens ou fatos históricos. O que eu estou dizendo é que o autor bíblico, tendo tomado emprestado esse relato de nações circunvizinhas, ou tendo produzido ele mesmo isso, esse é um elemento que ele usa com propósitos ilustrativos para exemplificar o tamanho pecado e a tamanha maldade humana. Então, ver a descendência piedosa de Sete ou ímpia de Caim, com todo respeito àqueles que entendem assim, eu entendo que é uma verdadeira forçação de barra no texto e no contexto de Gênesis 6. Muito bem. Agradeço a presença do reverendo Nilson Fontinelli Piedade e também do reverendo Vailate, Carlos Augusto Vailate. Muito obrigado. Ambos estão à sua disposição pelo site do programa, www.vejamsó.com.br. Você vai lá na aba Convidados e você tem o contato deles para mandar e-mail, tirar dúvida, convidar para palestra, enfim. Eles estão à sua disposição. Vamos ver quem vai levar o brinde da grade, ou os brindes da grade. Anderson Alves, de Ji-Paraná, em Rondônia. Beleza. Parabéns, Anderson. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.